gente, então, eleva o pensamento a Deus e pede ao nosso Pai Celestial que nos abençoe. Estamos estudando, Senhor, nesse capítulo sobre o passe, a importância da mente voltada a propósitos superiores. E nós te pedimos, Senhor, com a pureza de nossos corações ainda iniciantes nessa caminhada, ajude-nos a manter o pensamento elevado, a procurar propostas de conteúdo elevada, mesmo que durante o dia o nosso pensamento ainda oscile, nas preocupações, nas ansiedades, nas aflições, mas que a gente sempre lembre da prece para iniciar e terminar o dia, para buscar a força espiritual que precisamos para vencer e crescer espiritualmente. Pede o vovô para te dar. Ela Que quer um Deus pedaço de nos bolo de chocolate. abençoe e nos proteja hoje e Fala sempre. com... Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite ao pessoal que está chegando aí agora, né? Nós fizemos a nossa prece e estamos pedindo a Deus que clareie o nosso pensamento, já que a gente está fazendo um estudo sobre o passe, e o passe nada mais é que uma mudança da energia interna de cada um. Vamos tentar entender como é que isso funciona. Nós paramos na semana passada no estudo de caso, quando André Luiz e Laro, observando o trabalho de passe, começaram a ver que algumas pessoas que entravam, elas vinham acompanhadas de seus obsessores. E esses obsessores, eles iludidos, também presos a uma vinculação mental, a uma percepção de vida, sequer davam importância ao ambiente que estavam adentrando. Quando eles entravam na sala de passe e começavam a receber o passe, eles automaticamente, eles desligavam dos obsidiados, porque é feita ali uma mudança grande de princípio mental. É a mente que gera todos os fenômenos da vida, tanto no plano físico como no plano espiritual. É a mente que nos conecta às energias espirituais superiores e inferiores. É a mente que desequilibra as estruturas do corpo físico e do corpo perispiritual. Quando estivermos no mundo espiritual, e em breve estaremos de retorno, nós teremos que ter a nossa mente educada. A nossa mente terá que vibrar dentro de um padrão que não saia do padrão que reina nas cidades espirituais. Porque se nós não conseguirmos manter a nossa mente nesse nível, nós não conseguiremos conviver nessa cidade. É o que acontece com esses obsessores, eles adentram com os obsidiados. Quando começa a irradiação do passe, eles não conseguem ficar ali. Eles sentem uma repulsão magnética. Então, às vezes, a gente para pensar assim, se eu desencarnasse hoje, com os pensamentos que eu tenho, eu estaria apto a morar numa comunidade espiritual como o nosso lar? Ou eu ainda tenho desejos, invejas, desequilíbrios, ajo de uma forma ainda que um pensamento não tem o espírito de fraternidade que reina naquela colônia? Porque quando nós alcançarmos essa maturidade, naturalmente a gente vai por afinidade mental, que é a afinidade do nosso mundo íntimo. Mas se nós não alcançarmos, naturalmente nós nos repulsamos de lá. Tarcísio. Oi, Rita. Boa noite. Boa noite. Pelo tipo de sonho que a gente tem, eu acho que a gente pode ter uma ideia para onde que vai ou não? Pode. É um bom campo de pesquisa o sonho, por quê? Porque durante o sonho, quando ele tem umas raízes, né, de realidade mais profunda, ele já faz o quê? Uma ligação daquilo que nós estamos gerando no campo dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos, e nos conecta a uma série de almas. Então, se eu sonho que eu estou destruindo, perseguindo, levando vantagem, passando para trás, brigando, eu posso estar tendo uma catarse do meu mundo íntimo,
e colocando para fora ainda aquilo que naturalmente eu produzo. Mas o sonho, ele tem uma característica interessante, que ele é uma limpeza de uma série de imagens que a gente vai captando durante o dia, principalmente dos veículos tecnológicos que a gente usa hoje. Então, às vezes, antes de dormir, a gente faz uma leitura de uma obra, de um livro, ou uma leitura de uma página, né, virtual, ou assiste a um filme, e tudo isso vai influenciar, porque isso está gerando em nós reflexões, formas, pensamentos, que estão cercando e fazendo uma atmosfera que nem sempre, durante o sono, a gente consegue dissipar. Então, a gente, tão logo sai no cadinho da prisão kármica, começa a reviver todos esses pensamentos. Agora, quando a gente consegue esvair disso tudo, aí a gente entra nesse campo. Nós já estamos indo para onde iremos quando desencarnar, porque por questão de afinidade. A minha mãe, um pouco antes dela, meses antes dela falecer, enquanto ela tinha alguma lucidez, ela começava a falar assim, o meu irmão, que já tinha desencarnado, teve aqui, vocês nem deram café para ele, e ela já confundia um pouco a realidade com o sonho, então ela acordava de manhã falando, e geralmente falando de pessoas que já, irmãos dela, parentes dela, que já tinham desencarnado. Aí eu ficava pensando, acho que já está mais lá do que aqui, né? Sim, é muito comum nas pessoas que desencarnam com idade avançada, ou depois de um longo período de doença do corpo físico, elas começarem a viver os dois planos ao mesmo tempo. Então, durante o momento, ela começa a confundir essas realidades. E aí a gente fala assim, né, essa pessoa, né, tá sonhando, tá com a cabeça ruim, tá perturbada. Não, é ela que tá certa. A gente é que está perturbado diante dessa realidade, porque está preso a uma realidade só, que é a realidade física. Mas é muito interessante essa colocação, Rita. O nosso sonho pode ser uma radiografia das nossas emoções. Nós não podemos classificar que ele é, porque há uma outra série de questões que o nosso próprio pensamento cria, a nossa convivência, as nossas experiências, que bloqueiam também a nossa expansão. Mas o desencarne, ele, como destrói o corpo físico, ele nos expõe à vida espiritual de uma forma bruta. Então, ali, depois de desencarnar, não há um meio termo, nós vamos ser atraídos por um campo magnético semelhante àquele que eu gero. Então, se eu gero já um campo magnético fraterno, compreensivo, de boa vontade, não é que eu seja perfeito, se eu fosse, eu estaria indo para a morada dos anjos. A gente está tentando ir para as colônias superiores, né, que deveria ser o céu dos espíritas, né, aquele lugar onde a gente tem paz. Então, se eu já procuro, vivo, invisto nessa realidade, naturalmente. Agora, a aceitação, a compreensão do fenômeno da morte vai influenciar nisso tudo. E, às vezes, até o local que você vai dormir, vamos dizer que você dorme na sua casa, normalmente, aí você vai dormir num outro lugar. Dependendo da ambiência do local, você pode sofrer alguma influência daquilo também, né? Há uma passagem do Divaldo que ele foi dormir num hotel. E, pela vidência apurada, né, quando ele chegou lá, ele viu tantas formas, pensamentos impregnadas sobre a cama, nas paredes, que ele dormiu no chão. Ele pegou a pasta, colocou no chão de travesseiro e dormiu ali. Pela ambiência, porque era um lugar de alta rotatividade, né, e cada pessoa que chega cria uma impressão que fica ali e pode ser lida pelos psicômetros. Nosso lar, nossa casa, ela tem a nossa identidade espiritual. Então, com certeza, a nossa casa é o melhor lugar para esse desdobramento. Voltamos, então, ao nosso capítulo aqui, para a gente encerrar esse capítulo aqui hoje, né? Os obsidiados, eles entravam acompanhado, mas na mudança da energia que recebiam, eles desligavam, porque é como se fosse um choque elétrico. Eles estão impregnados, recebem aquele choque, despertam para onde estão e afastam. E aqui ele coloca justamente o seguinte: eles eram, né, eles se desligavam
postando-se, porém, nas vizinhanças. Quer dizer, saíam da casa espírita, da sala de passe, mas ficavam ali fora aguardando, porque eles têm um campo de afinidade com o obsediado. E sabe que tão logo ele retorne o pensamento, ele fuja daquela proposta superior, ele vai ser atraído para o obsidiado novamente. À espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Então, a pessoa ia, tomava o passe. Naquele momento, a energia vinha, rompia com as companhias espirituais. Eles ficavam tudo aguardando. Mas tão logo eu saio e retorno à mente aqueles propósitos inferiores que eu valorizo, eu atraio novamente esses espíritos e eles vão conviver comigo mais uma semana, um mês, até que eu mude ou que eu volte novamente à casa espírita para o trabalho de passe. Toma o passe e desliga, eles se afastam, saio, torna a pensar naquilo, torna a acomodá-los comigo. E assim vai encarnações e encarnações inteiras. Esses espíritos, quando desencarnamos, já nos aguardam, porque já são afins em vida, e continua a vampirização depois do acesso ao mundo espiritual. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Então, algumas pessoas que entravam saíam do mesmo jeito. As irradiações magnéticas, a energia do passe, não lhes penetrava o veículo orgânico. É como se a gente estivesse tomando banho com o guarda-chuva aberto. Não molha. Não se contamina com aquela ambiência toda. Fica lá naquela posição, né? Faz uma postura externa, mas não se sensibiliza com aquela proposta, não faz uma oração sentida, não abre a sua própria intimidade a uma reforma. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não fez se esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, diz Aulus. Olha que aquilo vai além de acreditar. Confiança já é um atributo da fé. A gente confia porque a gente tem uma ciência que prova. A gente não vai tomar uma dipirona para dor de cabeça, né, apesar de ser um medicamento do terceiro mundo, porque alguém falou que é bom. Existe um estudo que ela é um analgésico e um antitérmico. Então, confiando nisso, eu pego e tomo. Eu tenho uma confiança. E eu tenho uma resposta química. Eu tenho uma confiança que o trabalho de passe pode me curar. Esse estado de confiança é extremamente necessário para que o passe faça o efeito. Senão a gente entra e sai da mesma forma. Se eu entrei e faço aquele pensamento, nossa, é fulano que está dando passe, eu não gosto dessa pessoa, é uma pessoa que fala da vida dos outros, é uma pessoa despreparada, pronto, eu já entrei totalmente bloqueado de qualquer tipo de benefício que o passe poderia me proporcionar. Independente de quem esteja, independente da sala e dos recursos, a energia espiritual superior envolve o planeta. Eu não dependo de alguém para fazer, para ministrá-la. Mas quando nós temos magnetizadores que usam a sua energia magnética natural, potencializando essa energia, nós alcançamos estados de cura. Para isso é necessário a receptividade, que pode ser classificada como confiança. Será então, pergunta novamente Hilário, indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitem? E Aulus diz, sim, em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável.
Lembra disso aí quando nós estudamos o mecanismo da mediunidade. Há um apelo do espírito, uma tensão de pedir e uma tensão favorável do médium em acolher, em escutar, em transformar essa energia do pensamento em uma mensagem. Da mesma forma, no trabalho de passe, há um banho de energia, uma tensão eletromagnética gigantesca em volta, mas é necessário uma tensão para receber, para metabolizar esta energia espiritual em energia vital, para que vitalize todas as células, os tecidos, os órgãos do corpo físico e do corpo perispiritual. Por isso, o trabalho de passe é um trabalho santificado. O Tarcísio. Oi, Ângela. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. Deixa eu te perguntar. Tem pessoas que vai à casa espírita tomar passe como se fosse uma coisa corriqueira, natural. Não pode deixar de tomar o passe. A gente sabe que a pessoa tem uma saúde equilibrada, um emocional equilibrado. Como que fica essa energia dentro do ambiente se aquela pessoa não tem necessidade? Porque também em excesso não deve, né? O trabalho de passe, dentro de uma visão assim mais ampla, ele deveria ser destinado às pessoas que estão sofrendo enfermidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Aquele que está bem de saúde, e a maioria dos que vão tomar passes classificam assim, aquelas pessoas que vão toda semana, são, né, pessoas que são fiéis àquela reunião, mas não preocupam de se autopromover, de se autoempoderar, né, de crescer mentalmente. E nós vamos ver lá no final do capítulo justamente isso. Elas não necessitam daquele tipo de trabalho porque já estão aptas a desenvolver outro. Então, são pessoas que estão no início do despertamento, e as casas espíritas devem, com muito carinho, com muita atenção, convidar essas pessoas para a reunião do Evangelho. Porque aí sim estaremos fazendo uma profilaxia da viciação do passe. O passe é importante, o passe coletivo já é um passe, vamos colocar assim, um pouco mais avançado, responsabilizando muito mais quem recebe do que aquele que está ali doando. E as pessoas que estão doentes, as pessoas que realmente têm algum problema físico, que fazem tratamento, né, com medicamentos, fitoterápico, homeopático, estas sim estariam recebendo essa infusão. Lembramos que quando foi criado o tratamento magnético por Mesmer, era para atender doentes. Ele atendia pessoas doentes, ele magnetizava banheiras d'água para que as pessoas doentes tomassem banho e saíam melhor. Ele fez uma série de atendimentos desses, né? As pessoas simples na rua criavam, né, todo um aparato para que as pessoas pudessem se beneficiar. Ele não fez isso, né, com aquela intenção da pessoa viciar. Não, eu gosto de tomar passe toda semana. Por quê? Não sei, eu me sinto bem. Claro, é uma renovação de energia, mas você pode se sentir bem mesmo sem passe. O passe é uma transfusão de energia, mas a nossa mente faz isso o tempo todo. Então, eu colocaria, Ângela, nesses pontos. A gente deve receber todos que vêm, mas sempre levantando a proposta da autolibertação. Olha, meus amigos, aqueles que estão bem de saúde e que estão vindo aqui hoje buscar o benefício do passe, não deixem de vir também no benefício do Evangelho, que nos ensina a profilaxia das doenças espirituais que vão somatizar com o tempo e transformar em chagas físicas. É um convite ao crescimento espiritual. Tarcísio, isso também reforça a importância do passe vir sempre após um estudo, né? Então, na nossa casa espírita, nós temos passe após as reuniões públicas, temos o passe após o estudo do Evangelho,
Então, é sempre após. Então, a pessoa, para tomar o passe, ela fica meio que obrigada, né? A abrir os Porque ouvidos. se a gente inverter e colocar assim, o passe primeiro e o estudo depois, você tem 200 pessoas no passe e 5 com pessoas no estudo. certeza, com certeza. Então, eu acho assim, válido, porque você faz com que essas pessoas despertem também. Com E certeza. alguns estudos encomendados com esse foco. Lembrar de Jesus, né? Vai, não tornes a pecar, não desça novamente a esse ponto mental, eleve o seu pensamento, faça reflexões positivas. O estado de saúde pura vai estar sempre posicionado na mente. Então, uma reflexão que a gente faz na reunião pública, vamos ver lá no finalzinho do capítulo, gera o estado de saúde que o passe vai gerar lá na frente. Tem pessoa que chega, às vezes, passando mal, mas a reunião do evangelho é tão boa que ela fala, eu não preciso nem do passe. Ela já tomou. Ela mudando o estado mental, ela faz o quê? Uma renovação da própria energia. Mas aí, por condicionamento, vai tomar o passe. E sai dali e volta a pensar tudo ao contrário. Então, a gente precisa, aos poucos, desescravizar alguns pensamentos que somente o passe pode beneficiar. Isso. Vamos trabalhar para isso. É um grande desafio. Tarcísio. Oi, cara. Deixa eu te falar. Quando a gente também está na reunião e que a gente está ouvindo o palestrante, os espíritos ali, eles também estão ali nos socorrendo, né? Nos dando um passe, pode-se dizer assim, para aqueles que necessitam. Então, às vezes, nem há necessidade de você ir lá tomar o passe, porque você, durante a reunião, já houve aquele passe, que eles estão vendo a sua necessidade ali. O próprio Dr. Fritz, conversando com Chico Xavier, disse que as melhores cirurgias espirituais que ele fez foi durante as reuniões públicas, onde as pessoas fixavam na proposta do Evangelho. O problema é que algumas pessoas que estão ali estão em corpo, porque o pensamento está em casa, no trabalho, na dificuldade, na briga, na ansiedade, no problema, na dívida. O corpo está ali paradinho, olhando para o palestrante. Mas se você virar para a pessoa e fazer uma pergunta, ela desencarna na hora, porque ela não está ali, ela não sabe nem o que está acontecendo. Aí, a proposta não chega, não alcança o objetivo. E ainda tem o processo obsessivo, que alguns hipnotizadores buscam essas mentes que ainda não estão firmes no propósito e começam a distraí-las mentalmente, uma série de conteúdos que elas estão acostumadas a alimentar. Então, se a gente não lutar para manter o pensamento dentro da casa espírita, dentro da proposta do evangelho, a gente não alcança, Cátia, esse benefício. Aí precisa do passe, porque aí o passe, eu vou chegar lá dentro e falar assim, meu Deus, eu não prestei atenção em nada, mas pelo menos aqui eu vou orar. Então, ele ainda tem a sua importância. Por isso que é muito difícil a gente traçar esse meio, né? Eu não vou atender. Não, eu vou atender todos que vierem, mas eu começo a convidá-los a seu próprio crescimento espiritual. E promovo instruções durante a reunião pública com temas mostrando justamente isso. Eu posso, através do meu pensamento, alcançar o benefício da cura, porque curar é curar-se. E é a nossa mente que está gerando tudo que está plasmado na nossa realidade. Quando a gente entender esse processo, nós vamos ter muito mais cuidado com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente reflexiona a partir das induções mentais, que são as leituras, a televisão, a mídia, as propagandas, as conversas, tudo que nós temos a nível de informação induz a nossa mente a refletir e gerar campos eletromagnéticos onde outras mentes se alimentam e potencializam reflexões. Tarcísio, ainda tem um outro detalhe, né?
A gente nota a resistência das pessoas numa reunião pública para o passe coletivo. Sim. Acha que a mente não está recebendo. Acha que o passe coletivo não alcança, né, o mesmo benefício que o passe quando você está lá ministrando. E foi o que a Ilse falou também, né? O passe após a reunião, a palestra, o estudo, o que acontece? A sala vira um burburinho pela corrida para o primeiro lugar. Uhum. E a gente sabe que o final de uma reunião desse tipo é fundamental manter a disciplina da vibração, da oração e tudo. Porque nós não estamos vendo, mas os mentores estão trabalhando ali, né? Eu cheguei a trabalhar numa casa, Ângela, onde teve briga na fila de passe. Por lugar, furaram a fila. Era preocupação de ir embora para casa rápido para assistir televisão. Para voltar à proposta mental que estava antes de ir. Então, nós estamos assim, a gente lida muito com isso ainda, com crianças espirituais. E, na maioria das vezes, nós também nos comportamos assim. Como a gente está estudando, e o estudo promove o crescimento, uma reflexão maior, a gente, então, começa a ficar mais atento ao nosso pensamento. Nesse dia, nós tivemos um problema sério, porque eram várias pessoas, e eram poucas pessoas, como nessa casa, apenas 2 atendendo, e começou essa discussão do lado de fora. E uma discussão que foi ficando acalorada, se a gente não para lá e intervém, poderia até caminhar para uma agressividade, porque uma pessoa passou na frente e a outra se sentiu, né, prejudicada por uma ação dessa. Então, realmente é muito complicado a gente caminhar nesse ponto. O passe coletivo, ele é uma proposta muito interessante. Algumas pessoas não gostam. Eu, particularmente, adoro. Por quê? Porque ele já promove uma certa libertação do vinculismo do passe natural. Mas acho que a casa também deve oferecer outro passe, como o Dernes faz. Quarta-feira tem o passe natural para os doentes, e na quinta-feira, na reunião pública, o passe coletivo. Aquele que acha que esse passe não alcança, vem na quarta e toma. Alcança o benefício, porque o estado mental é importante. Se você pegar, por exemplo, um estudo químico e colocar um medicamento, quando ele está sendo desenvolvido, e o placebo, que é justamente o quê? Um recipiente comum, qualquer, que não tem diferença nenhuma, e a pessoa, né, você pega vários pacientes, uns tomam medicamento e outros tomam placebo, alguns que tomaram placebo, acreditando que estão tomando medicamento, alcançam o mesmo benefício que aqueles que tomaram medicamento. Porque a mente cria caminhos para alcançar o equilíbrio. Então, quando nós vamos tomar água fluida, alguém pode levantar essa proposta. Então, a água fluida só faz efeito se eu acreditar. Com certeza. Com certeza. E não é um efeito placebo, porque ela tem medicamentos. Só que a minha mente pode criar bloqueios. Pode impedir a ação magnética daquela água, das substâncias que ela absorveu. Da mesma forma que o passe. Da mesma forma que o estudo do Evangelho. Eu chego lá, às vezes o orador, num dia infeliz, começa a falar da própria vida, ou apontar uma série de críticas e costumes da sociedade, como acontece em algumas casas. Nós já tivemos em casa espírita, onde o orador, numa infelicidade danada, começou a agredir, dentro da sua postura moral que ele achava ter, né? Começou a agredir pessoas que tinham uma orientação sexual diferente da dele. Então, criou um mal-estar nas pessoas, porque tinham pessoas assistindo que eram pessoas que tinham uma orientação diversificada. O não enxergar com fraternidade e se posicionar numa condição de julgador fez com que aquela reunião pública não alcançasse o mínimo estado de beneficiar ninguém. Então, cabe ao presidente da instituição
após uma reunião dessa, convocar o orientador e falar assim, meu amigo, eu quero um estudo do Evangelho, nenhuma posição particular. Nós estamos na seara do Cristo. Nós temos que receber de braços abertos quem quer trabalhar. O fato de ter uma orientação sexual diferente da sua não quer dizer que ele seja moralmente inferior a você em nada. Pode ser muito mais digno. Então, cabe a você refletir. Infelizmente, colocaram panos quentes na situação, mas é uma pessoa de idade, não vão falar nada, e continuaram chamando a pessoa para fazer palestra, e aquele grupo que estava frequentando preferiu outra casa, outra instituição, outra proposta religiosa. Então, a gente tem que ter muita atenção também com o que está sendo veiculado na reunião pública. Reunião pública, e aí eu vou colocar um pensamento que é meu, deve ser uma reunião do Evangelho. Deve se pautar numa proposta do Evangelho. Porque o Cristo não excluiu ninguém, pelo contrário, ele abraçou a todos. E assim deve ser a nossa função, porque aí você faz com que a pessoa, sentindo-se bem, sentindo-se acolhida, ela possa promover um estado mental que a leve a um equilíbrio físico, biológico e espiritual. Quando a gente está num lugar que não está se sentindo bem, com certeza nós estamos nos autodestruindo naquele momento. Tarcísio, boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu só contar uma experiência minha no trabalho de paz, que foi uma coisa assim, que até hoje eu reflito muito sobre isso. Igual a Ângela falou, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, não está precisando. Aconteceu comigo e foi uma experiência muito difícil que eu custei superar, porque eu me senti muito culpada em relação. Porque tinha uma pessoa que toda semana estava tomando passe, toda semana. E eu comecei a ficar me incomodada com aquilo, estabelecendo um julgamento. Né? Podia ser um trabalhador, mas só está tomando passe, como se fosse assim, passe, né? A gente criou esse termo. E aí eu tive que começar a fazer um trabalho comigo, porque eu falei, eu não tenho esse direito de ficar julgando. E a situação ainda piorou, porque foi mais ou menos um mês que eu fiquei estabelecendo esse julgamento, e eu lutava para vencer aquilo, mas o julgamento vinha, como se a pessoa não tivesse direito de tomar o passe. E aí, o que aconteceu? Dentro desse período de um mês, a pessoa infarta e morre. E aí eu fiquei me sentindo, assim, culpada de ter julgado, enquanto passista, porque eu falei, quem sabe ele não estava ali num processo de angústia grande, né? Ou estava sendo preparado para o desencarne, e eu tive essa conduta não cristã, né? Quando eu coloquei a questão do julgamento. Então, eu acho muito importante a gente, enquanto passista, ter esse critério, né? Essa disciplina mental de não estabelecer o julgamento, porque o campo mental de cada um, você não sabe se a pessoa realmente está bem, quais as angústias, porque às vezes, se olhando para ela está bem, mas às vezes ela está num processo de sofrimento grande, né? E é muito natural, né, Zélia, a gente criar esse pensamento. Você está vendo a pessoa está bem, a pessoa trabalha, a pessoa está na rua, e só vem tomar o passe. Então, a gente nunca deve impedir, e sim orientar. Que bom que você gosta de tomar o passe, mas vem também no Evangelho, vamos comungar junto uma nova proposta, convidar, abrir mais a receptividade. Eu entendo que algumas pessoas são acomodadas e gostam só do passe. Eu sei porque eu já fui também, frequentador de outras casas, e eu lembro que a reunião começava às 8 horas da noite, a reunião do Evangelho, e quando era 10 para as 9 terminava e tinha o trabalho de passe. Então, quando dava 15 para as 9, 10 para as 9, a casa espírita que estava com 10 pessoas passava a ter 30, 40. Pessoas que só vinham buscar. E aquilo me indignava.
Eu falo assim, mas é impossível que essas pessoas não venham também para a proposta do Evangelho. Então, como você, eu também criei um pensamento assim, repulsivo durante um tempo. Então, o que a gente pode fazer nisso tudo? Tentar aproximar dessas pessoas, convidá-las, abrir a instituição para elas, sem classificar, né? E é uma coisa difícil, que a gente faz isso naturalmente, é da nossa faixa ainda evolutiva, de olhar quando veja julgou, classificou, né? Rotulou a pessoa e especifica, quando muito não comenta, a gente faz isso naturalmente, então a gente precisa ter essa sensibilidade. Realmente, às vezes está vindo só para isso, e também pode estar num caso desse de doença. Hein, Tarcísio? Oi, Ângela. Mas igual a Neuzélia está narrando aí o fato que aconteceu com ela, a gente não está julgando quem vai tomar o passe toda semana, mas o que acontece? Nós temos o trabalho de tratamento magnético às quartas-feiras, né? Então, a gente sempre tem uma orientação para a pessoa que está indo para o tratamento, uma série de cuidados, né, que ela tem que fazer. Porque, igual assim, você vai tirar um sangue, você não tem que fazer uma dieta? Então, no nosso trabalho de quarta-feira, a gente pede para abstenção da carne, da bebida, do fumo, mas principalmente a abstenção dos pensamentos negativos, dos sentimentos inferiores, porque isso é uma preparação, né? Uma preparação para receber. Só que tem pessoas que pega a ficha, ainda corre para pegar a ficha na frente, e não se propõe a ir numa pública para ouvir o Evangelho. Então, a gente passa a falar 10 minutos, algum tema do Evangelho, o mesmo que se trata na quinta-feira, mas a gente nota, assim, que as pessoas não levam aquilo como deveria levar. Então, é um tratamento. Você vem um mês, 4 semanas, que a pessoa não segue a dieta, não segue nada, entendeu? Aí eu estou questionando assim, aquela pessoa que não precisa, que vai porque está viciado em tomar o passe, tá? Como que fica essa energia para ele? Porque está dispersando energia para ele. Vamos tentar entender isso no campo espiritual. A pessoa chega na sala de passe, se ela não vai preparada para esse trabalho, ela simplesmente ocupa um tempo, um espaço, igual a visualização, né, de Hilário Silva e André Luiz. O corpo orgânico nem recebe. Ela acha que ela está em paz com a consciência, porque às vezes traz isso de outras escolas religiosas, onde eu vou uma vez por semana e recebo uma bênção e já estou pronto, né, já estou preparado, já estou liberto de todas as dores e todas as dificuldades. A doutrina espírita é uma proposta muito mais complexa, muito mais profunda. Ela busca a renovação do ser. Se nós pegarmos o livro, nós comentamos até ontem à noite aqui em casa, numa conversa entre amigos, o livro No Mundo Maior, se não me engano, aonde a caravana de André Luiz vem trabalhar em 5 desencarnes. Um deles era um companheiro ligado, né, à religião tradicional. E era uma pessoa boa, pessoa atuante, participante, que frequentava o culto toda semana. Era aquela ideia, eu vou uma vez por semana, eu estou garantido. Mas ele também, assim, teve bons atos na vida, tanto que ele foi amparado pelo mesmo grupo que veio buscar 5 pessoas, buscou ele também. Só que quando ele chegou no mundo espiritual e tomou dimensão da vida, que ele havia morrido, ele não se desesperou, não ficou com medo, não teve nenhum problema em adaptação à vida espiritual, mas ele fez um pedido. Ele falou assim, eu quero uma audiência com Deus. E os espíritos ficaram assim, suspensos, né, com aquela situação. E eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque tem muitas respostas que eu não tive na vida. E eu preciso de uma conversa direta com ele. Aí alguns dos espíritos falam, né, a religião tradicional ainda
promove crianças espirituais. Eu me preocupo muito que a doutrina espírita também esteja promovendo crianças quando não investe na instrução desses que vão apenas para o passe. Então é importante, Ângela, fazer igual você faz, uma leitura mínima que seja. A pessoa só vai tomar o passe, mas espera aí, mas antes nós vamos fazer uma pequena reflexão. Vamos ler essa página, vamos tirar o que ela traz para a nossa vida. E isso, com certeza, vai chegar um momento que nós vamos tocar no ponto nevrálgico. Nós vamos sacudir a intimidade da pessoa e ela vai se sentir motivada a buscar algo maior. Porque se no toque espiritual do passe, os obsessores se desprendem na mudança da energia mental, eles não se acoplam mais. Então, a gente precisa fazer uma profilaxia para a obsessão. O passe é um tratamento para onde já está instaurado o desequilíbrio. A profilaxia para não entrarmos no desequilíbrio está no estudo. Então, se a gente conseguir, mesmo esses que vêm esporadicamente, ou só no dia do trabalho de passe, precisam de uma pequena reflexão. Ah, você está vindo agora? Lê essa página aqui para mim. Me fala o que você pensa dela. Faz com que a pessoa busque. É uma mudança de paradigma que a gente vai precisar fazer aos poucos. Nós não estamos acostumados com isso. A gente, às vezes, está vendo a situação, mas ainda não enxergou uma solução para ela. Então, conversar maduramente sobre isso, ter o cuidado, igual a Neuzela colocou, de não julgar. Vou contar uma experiência profissional de um professor meu, numa época bem lá atrás, quando a gente fazia um curso, né, de auxiliar de enfermagem, e quando nós estávamos no CTI, começando o trabalho, ele contou uma história a respeito disso, dizendo assim: eu nunca mais duvido que alguém está doente. Porque certa vez uma pessoa jovem chegou no hospital e falou que estava sentindo mal-estar, uma angústia muito grande, um aperto no peito, mas ele era muito jovem. O plantonista lá embaixo ficou assustado com aquela situação, mandou ele para o CTI, que é um centro de tratamento intensivo, onde ele poderia ficar monitorado. E chegando lá, esse professor nosso estava em atendimento e começou a desconfiar daquela situação. Um homem novo, mas ansioso, não conseguia ficar sentado, não conseguia deixar ninguém pulsar uma veia, e falando, parecia, dizia ele, da experiência profissional dele, que ele queria chamar a atenção. Ele estava com algum problema, que ele estava fugindo, e ele não deu a atenção devida. Naquele momento, ele infartou e morreu na frente dele. Ele criou um trauma dentro dele muito grande, que ele quis abandonar a profissão. Ele se sentiu incapaz de atender as pessoas, porque ele não conseguia ver seriedade, e havia. Então ele falou assim: eu não duvido até que eu tenha a prova contrária. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos alimentar a inércia, para não criarmos crianças espirituais e nos nivelarmos com as propostas iniciais da religião. Então, encontrar um meio termo é um dos desafios das casas espíritas. O trabalho de passe é importantíssimo, precisa acontecer, mas as casas espíritas têm o dever moral de despertar almas. Nós não podemos ver aqueles frequentadores das nossas casas, né, do outro lado da vida, e falar assim: engraçado, eu frequentei lá tanto tempo, ninguém falou isso, mas você buscou. Nós estávamos lá para oferecer, e pior ainda, se nós que estamos lá para oferecer tiver na condição ruim, né, e eles melhores, igual no livro Voltei, quando o irmão Jacó chegou sem iluminação nenhuma, e as pessoas que assistiram às palestras dele estavam bem melhores que ele. Achar esses meio termos no atendimento é um desafio, e é um desafio para os tempos que nos aguardam, porque daqui a pouco, se Deus, nosso Senhor, permitir, nós estaremos voltando às atividades presenciais, mas não será igual foi. Esse período é um período de reflexão e mudança.
Nós precisamos encontrar uma linguagem que atrai os jovens para a casa espírita. Porque no último censo que tivemos, nós somos a religião dos velhos, dos cultos e dos financeiramente superiores. Está lá no censo de 2018, para quem quiser consultar. Não há jovens na casa espírita. Eles... Tarcísio, eu ouvi uma palestra na FEB há pouco tempo, que a pessoa falava assim, a casa espírita que tem mocidade, ela vai muito bem. A casa espírita que não tem mocidade, não tem jovens, por melhor que sejam os trabalhos, ela vai muito mal. Com certeza. E se a gente não conseguir criar uma linguagem para atrair, com uma proposta de trabalho para que eles se sintam acolhidos e possam vir trazer também o contributo da presença, da frequência, da atividade, nós estamos fadados, Ângela, a fechar. Porque nós não temos uma renovação. Nós, acompanhando esses encontros jovens, estão cada vez menor antes da pandemia, que agora está tudo suspenso, mas vem diminuindo. Diferente da época que, quando eu frequentava esses encontros, nós tínhamos que limitar a presença, porque não tínhamos estrutura. Quantas vezes a COGEL mandava para a gente tantas inscrições, porque não podia passar, porque não acolhia a quantidade de pessoas que vinham, e lá a gente encontrava pessoa do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, da região norte, do sul do estado. Os últimos encontros que tinha sobra lugar. Onde estão esses jovens? Distraídos com outras propostas. E são eles que vão assumir esses trabalhos daqui a um tempo. Então, são períodos que nós estamos tendo para refletir. E a casa que eu frequento? O que ela será daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Nós vamos desencarnar, graças a Deus. Ninguém merece também que a gente fique lá eternamente. E eles vão assumir. Eles vão continuar o trabalho da doutrina espírita. Eu me lembro, certa vez, desviando até um pouquinho aqui da proposta, quando perguntaram ao Chico Xavier, né, quem seria o seu sucessor. Gente, Chico Xavier fez um trabalho completo. Um ciclo que não há sucessor. São mais de 400 obras que, se nós fôssemos estudá-las, gastaremos em torno aí de 2, 3, 4, 5 encarnações. Talvez depois daqui a 5 encarnações nós precisemos de um sucessor. É um ciclo tão perfeito que, quando ele se fecha, uma necessidade de ninguém substituir. Deixa um legado. Nas casas espíritas, precisam agora abrir campo para atrair os jovens a essa proposta. Mais uma reflexão e desafio para a gente continuar pensando enquanto a pandemia nos permite refletir. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, diz André Luiz, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de alguns dos casos em foco. Então, Aulus convida André Luiz Hilário a começar a examinar alguns pacientes que estavam vindo tomar o passe. Para isso, aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar à cata de auxílio e, com permissão de Conrado, que é um mentor do trabalho de passe, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente em pé, com o ventre volumoso e o semblante dorido. Então, uma senhora doente, adentro do trabalho de passe, com muita dificuldade de locomoção, com o abdômen volumoso, com semblante de dor. Aulus diz, observem o fígado. Utilizando-nos dos recursos ao nosso alcance, e passamos a analisar.
Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram vasta colmeia trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava a impressão. A icterícia mostrava-se insofismável. Aparentemente, um caso muito característico de uma hepatite. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que a nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Olha só, gente. Essa mulher, que não estava doente, teve um acesso de cólera. Não é discussão, não. É aquela briga que quebra vidro, voa panela, ofende, xinga, desce os níveis mais baixos da expressão humana. Nessa criação mental infeliz, ela absorvendo e destruindo as estruturas do corpo físico, ela criou uma doença somática. Ela somatizou uma doença espiritual, que era a expressão da sua raiva. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Então, aquele estado que ela estava, né, toda amarela, dos olhos, a pele, porque a bile já estava no sangue, com o ventre volumoso, com a dificuldade de andar, era apenas o resultado de um estado emocional. E aí a gente para pensar assim, Senhor, então nosso pensamento é tão forte assim, nós não temos dimensão. O que um pensamento pode fazer. E quando nós projetamos o nosso pensamento nos outros, como um julgamento. Quando a gente quer rotular pessoas, nós estamos pegando essa energia que pode destruir um órgão e atirando em cima dos outros, que podem absorver ou refatar. E os espíritos que têm a mesma capacidade, porque também pensam, e o que pensa é a mente, não é o cérebro apenas registra as impressões da mente, também direcionam sobre nós esta energia. Então, quando eu estou programando um crime, eu estou sendo potencializado por legiões que vivem na criminalidade. Quando eu estou julgando uma pessoa, estou me consorciando com todos os inimigos espirituais que ela tem. E projetando o meu mundo íntimo inferior sobre ela. Nós vivemos num mundo, segundo Einstein, de energia, de pensamentos. E estamos trocando energia a todo tempo. Voltamos à questão hipnótica. Quando eu te imponho a energia do meu pensamento, te faço refletir, a sua mente está sob o domínio da minha mente. Então, está no fenômeno hipnótico. Assim os obsessores agem, assim as pessoas interagem umas com as outras. Então, quando a gente liga a televisão e assiste um programa, e o programa vai nos levando a um estado de irritação, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa personalidade, tudo que faz me faz raiva. Olha o estado, olha a energia que está sendo gerada e direcionada para aquela pessoa. Nesse momento, essa energia que tem um teor, que tem toda uma mensuração magnética, ela começa a fazer uma série de conexões com outras milhares de mentes que pensam como eu. E aquela energia potencializada está sendo direcionada.
E aí a gente começa a ver como é que o nosso pensamento é vital. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar, por exemplo, é uma das perguntas que está lá no finalzinho desse capítulo, nós vamos terminar na semana que vem, sobre o passe à distância, é justamente o quê? Essa projeção da energia superior. Nós vamos atender agora determinada pessoa que está em outro estado, ela vai receber? Depende. Lembra da máquina fotográfica que Aulus buscou lá da década de 50, né? Precisa da chapa impressionável para quando ela registrar, ela transformar a chapa em imagem. Então, a pessoa que está lá precisa estar conectada, sintonizada na energia que está sendo emitida. E aí a gente para pensar assim, poxa, o que é o Sol, né? Está lá no Livro dos Espíritos. É um astro aonde se reúnem grandes mentes que usam do seu potencial eletromagnético para direcionar aquilo que eles têm de melhor. Então, tomar um banho de sol é tomar um passe. Respirar o ar puro numa floresta é tomar um passe. Tomar um banho de cachoeira é tomar um passe. Olha que os guias elementares tanto recomendavam isso. Caminhar descalço pela terra é tomar um passe, porque é absorção de energias e metabolização de saúde. Olha como é que o passe começa a ampliar na nossa visão. Então, se eu faço uma prece pela manhã, né, ao invés de eu reclamar, por exemplo, no meu quarto, é estratégico, quando o sol nasce, ele vai diretamente, né, na minha cara, e isso às 5:30 da manhã, quando eu desperto com aquela luz, é a energia de Deus que pode vir renovar a minha vida. Aí eu falo, meu Deus, já é de manhã, nem vi a noite passar. E eu desconecto com aquela proposta divina. Nós precisamos nos abrir ao entendimento que Deus é amor, está em tudo e está em todos. Pessoas que gostam de ter pedras em casa, né? Me trazem energia boa. Eu acredito que ela me traz, ela tem um elemento magnético, sim, porque é um ser da criação, e eu absorvo. Está na mente. É o que está aqui dentro. Eu preciso de um quadro, porque eu olho para o quadro, eu me remeto à fé. São pontes necessárias àqueles que ainda não se libertaram. Nós precisamos nos conectar com o bem, com a natureza, com a construção positiva, com a arte elevada, com a música de qualidade, porque nós estamos na época do grito dos desesperados, né? E chamam isso de música, sem crítica nenhuma a quem goste, mas há propostas nefastas na música, que estimulam a violência, que estimulam qualquer tipo de sentimento menos digno, ao passo que a música nos reflete, nos remete a reflexões profundas, quando tem uma letra bem construída, quando fala das benesses espirituais. Não digo só música religiosa, há músicas regionais com letras belíssimas, com arranjos musicais muito bem feitos. Cabe-nos apenas selecionar, enquanto há construções, né, há ritmos hipnóticos que não levam a nada, ou que estimulam algo que há de pior. Então, quando nós começamos a entender que a mente, a energia mental está abaixo de tudo isso e gerando tudo isso, e esse entendimento ficará para o estudo da semana que vem, a gente vai ver justamente o quê? O passe nada mais é que me fazer pensar diferente. O passe ainda é uma ponte que eu preciso para acreditar que a energia está descendo sobre mim. Quando é que nós vamos mudar essa mentalidade dessas pessoas? Daqui a 350 mil anos. Porque depende de cada um. Mas eu, ciente que a mente é que muda, como no caso que estudamos lá na outra obra, daquele que foi buscar hipnose, o hipnotizador nada mais fez que induzir a mente dele a criar os recursos que ele precisava.
Eu sabendo que a mente é a unidade que move e constrói, sintonizando com o bem, sintonizo com a melhora de tudo que eu preciso. Reconstruo as bases físicas e perispirituais. Semana que vem, nós voltaremos ao caso dessa senhora que adquiriu uma hepatite com acesso de cólera. Cuidado quem gosta de ficar nervoso, né? Esses dias, conversando com a pessoa, ela falou assim, você engole muitas coisas, uma hora você vai explodir, né? Tomara que eu consiga engolir e digerir, né? O problema é se eu ficar remutando essas energias e adoecendo. Ah, mas a pessoa falou isso. Não, mas eu não me senti ofendido. Eu entendi que ela não tem a mesma visão do que eu, porque senão a gente adoece. E aí a gente entra nesses quadros dolorosos, que somente uma renovação mental pode trazer benefício. Um caso como esse, onde houve um estrago físico, vai se curar da noite para o dia? Não. Ela precisa de uma energia no bem tão grande quanto o acesso de cólera que ela teve. Mas o acesso de cólera é mais fácil, a gente grita, esperneia, agride. E o bem? Como é que a energia no bem vai ser expressa tão intensa para reconstruir o que foi destruído? O Eustácio, nesse estudo que nós estamos fazendo essa semana, o Aloysio Elias, ele fala assim, quando você está assim, nervoso, com vontade de falar o que não deve, né? Que é para você fazer um mantra. Aí o mantra é assim, é questão de tempo, é questão de tempo, é questão de tempo. Você vai falando direto, sabe? Aí ele fala assim, não tem importância se você começa a pensar assim, é questão de tempo, é questão de tempo, é questão de tempo, é questão de tempo! Mas você vai desacelerando. Mas você vai fazendo, olha, não, é questão de tempo, é questão de tempo, é questão de tempo. Mas uma hora, na sua mente, aquilo vai acelerar, não tem importância, mas é questão de tempo. Eu tenho me apegado muito ao que Emmanuel falou com o Chico, né? Isso também passa, isso também passa, isso também passa, e uma hora vai passar, com certeza. Escolhe seu mantra. Ainda não passou, mas vai passar, com certeza. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Lembremos que a prece, não pode deixar de falar sobre ela, né? Ela é um alternador de energia. Ela consegue alterar o nosso estado mental, mesmo que num tempo mínimo que a gente consiga manter. Mas naquele tempo mínimo, a prece é um gerador do estado mental superior que gera saúde. Então, vamos nos entregar de coração à energia superior que reina no universo. Nós sabemos, Senhor, que há grandes desafios nos aguardando. E que este momento que estamos vivendo também é um momento de reflexão. Precisamos olhar para nossas casas espíritas com um olhar do espírito. Perguntar o que falta, o que podemos fazer para que ela alcance o objetivo de ser uma célula viva no trabalho cristão. Ajude-nos, Senhor, a pensar totalmente desarmados, e a encontrar caminhos que façam da doutrina espírita aquilo que ela veio ao mundo para ser, uma renovação do pensamento social. Abençoe-nos a todos, dê-nos uma semana produtiva, Senhor. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.